1 João capítulo 2. Digno, o Senhor é bem-vindo. Uma das primeiras cartas de João. Você encontrou? Se você não encontrou ainda, vai até Apocalipse, você vai voltando. Você acha rapidamente 1 João. Primeiro João, no capítulo 2, no verso 15 até o 17. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: não ameis o mundo. Não ameis o que, igreja? Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que coisa! Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e concupiscência aqui significa um desejo incontrolado, um desejo ardente da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o viver uma vida orgulhosa, buscando as coisas deste mundo. Isso não é do Pai, mas isso é do mundo. E o verso 17 diz: e o mundo passa. O mundo o quê? Mas a concupiscência e a sua concupiscência, perdão, verso 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. É a mesma palavra que Deus nos disse na quinta-feira, que os projetos deste mundo, eles têm começo, meio e fim. Mas que os projetos de Deus, envolvendo a minha e a sua vida, eles têm começo, eles têm meio, mas eles não têm fim. No verso 17 do capítulo 2, João escreve exatamente isso. O mundo passa, a sua concupiscência, esse desejo ardente que às vezes nós temos, isso também passa. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou a vontade de Deus, que Jesus vai dizer isso também, permanece para sempre. Amém, queridos? Nós estamos, querido, vivendo um tempo maravilhoso, como igreja, como projeto de Deus, nessa cidade para as nações. Mas o que ainda virá excede os nossos pensamentos. Coisas grandiosas virão e eu quero vivê-las. Você também? Vamos orar por esta palavra. Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado por esta manhã tão festiva, uma manhã cheia de contentamento. Eu penso que aquilo que está no coração dos jovens, isso irradia para a igreja, porque é o mesmo Espírito. E nós amamos, nós queremos realmente ficar na Tua presença. Que esta igreja tenha esse relacionamento diário, de não trocar nada, mas nada do que é Teu pelas coisas desse mundo. Fale conosco, Rei da Glória, e nos ensine nesta manhã. Estamos com os ouvidos abertos, estamos com os nossos corações receptivos. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão no cenáculo, aqueles que estão em casa. Pai, traz da Tua porção. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. A palavra é forte. O texto de João é um texto que
que não dá margem para aqueles que querem estar, vamos dizer, em cima do muro ou mornos diante do Senhor. A palavra de Deus diz que ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. E mais do que isso, a palavra é para os crentes. Essa palavra é para os filhos de Deus. Essa ordenança que João está dizendo é a mesma em que Tiago também diz de uma outra maneira, mas também não menos forte. Em Tiago 4,4 ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ele chega a fazer uma analogia entre aquele que serve a Deus e tem como amante o mundo. Ele diz que isso é adultério, Tiago diz. João também diz, palavras fortes, que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, 19, ele diz assim: se vocês fossem do mundo, eles vos amaria como se vocês fossem deles, mas vocês não são do mundo. Ai, dá glória a Deus, querido. Essa palavra é para nós, os servos de Deus. Vocês não são do mundo. Foi eu quem vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Querido, perceba. João diz essa palavra, que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago vai dizer, querido, que aquele que tem o mundo como amigo é um adúltero, não tem a presença de Deus. E o próprio Jesus diz: vocês não são mais desse mundo. Pastor, de que mundo eu sou? Querido, todo momento de altar, eu penso que em visitação do Espírito Santo ele tem dito para nós: vocês são cidadãos do céu, vocês são meus filhos, vocês são meus representantes aqui na terra. A todo momento Deus está dizendo que nós não somos deste mundo. Você crê nisso, querido? Interessante que Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus, e é justamente o Tiago e o João que está tão próximo de Jesus, que vai dizer: olha, não tem amizade com o mundo, porque é tão bom ter amizade dele. Eles têm propriedade para dizer a respeito de uma amizade que era tamanha a ponto daquele discípulo que a Bíblia diz que ele amava tanto, debruçar a cabeça no ombro dele. A amizade de Jesus é maravilhosa. Ai, querido, conta para quantos você puder. A amizade de Jesus é maravilhosa. Interessante que esta palavra, tanto de Tiago, de João e de Jesus, e há várias passagens bíblicas, elas são todas elas voltadas para os servos do Senhor. Porque aqueles que são do mundo, naturalmente, eles já têm amizade do mundo, eles vivem no mundo, eles têm o prazer do mundo. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor, eles não podem participar mais dessa amizade mundana. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que é este mundo. Porque talvez você possa estar pensando: mas pastor, não posso conviver mais com ninguém que não é crente. E lá na minha família tem os que não são crentes ainda, os que não servem a Jesus. Tem tanta coisa que me rodeia. É disso que a palavra está falando. Você vai ver, querido, que daqui a pouco vai ficar fácil para você entender o que é esse mundo. Esse mundo que a palavra de Deus está chamando de cosmos. Porque no original, a palavra mundo, no grego, quando essa palavra foi escrita, o nome mundo, a palavra mundo, significa cosmos. E é dessa palavra que nós podemos, querido, entender o que Tiago está falando, o que João está falando, o que Jesus está falando.
de algo, querido, muito perigoso. Porque o adúltero, ele realmente se afasta de Deus. Aquele que tem o mundo como amante, ele perde o prazer naquele que o escolheu, naquele que tem a aliança com ele de verdade. E Jesus, querido, muitas vezes mencionou ao Pai na sua oração o quanto era difícil para ele morrer naquela cruz e deixar aquele que ele amava, aqueles que conviveram com ele. Uma das maiores dores de Jesus foi deixar o convívio daqueles que ele amava, daqueles homens que andaram com ele, daquelas pessoas que passaram a entender o propósito de Jesus. Ele foi trabalhando um Pedro como trabalhou, ele foi trabalhando até mesmo na vida do Judas que o traiu. A verdade é que ele pegou 12 homens, querido, improváveis, e foi lapidando cada um deles. E quando ele estava prestes a morrer na cruz, ele chorou por deixá-los. Este é o zelo de Deus com você. Este é o amor do Pai em ter a tua presença. Se nós formos antes ainda lá na criação, na fundação de tudo, você vai ver que o homem foi criado para conviver com Deus. O homem foi criado para conviver com Deus, para ter essa amizade com Deus. O pecado entra e o leva para distante de Deus. A cruz vai trazer para próximo novamente. E estes que são do Senhor, que têm a possibilidade de se aproximar de um lugar que só entram os lavados e remidos pelo sangue, estes Deus quer a presença. Estes, o Espírito Santo almeja todos os dias a presença. Mas uma presença, querido, que parte da tua escolha de estar com Ele. Ele está acessível, diz amém. A porta está aberta, a sala do rei, você pode entrar, Esther. Você é bem-vinda, noiva. Você que o escolheu, você tem o acesso. Mas a verdade é, querido, que há uma competição, uma batalha sendo travada, para que você não entre. Quem luta? O cosmos, o mundo. A palavra cosmos, mundo, significa algo não permanente, algo transitório, não duradouro. Vou dizer novamente, mundo, no grego, cosmos. O que significa cosmo? Algo transitório, algo que é passageiro, algo que não é permanente. Quando você olha para o mundo, você vai ver, querido, essa coisa que tem fim. E isso milita contra as coisas de Deus, porque o reino de Deus não tem fim. É o oposto. O cosmos, o mundo, ele milita, ele luta contra aquilo que é de Deus, aquilo que é reino de Deus. Aliás, quem é o representante do reino de Deus aqui na terra mesmo? Quem são? Então, é contra esse reino que há em você, essa verdade que está dentro de vocês, que o mundo vai lutar. Por isso Tiago, o João, Jesus vai dizer, olha, não há possibilidade de ser amigo do cosmos, do mundo. Vocês são o oposto do que é o mundo. O mundo é transitório, o mundo é egoísta, o mundo, ele tem toda uma esfera de demônios trabalhando. Você vai ver depois aqui em Efésios como isso é verdade. Demônios que trabalham na região da mente, porque o campo de batalha do cosmos é a mente. O campo de batalha do cosmos é a mente. É tentando atrair aqueles que são de Deus, o reino de Deus. O cosmos, ele é transitório.
notório, ele não é a mesma coisa, ele vai mudando. Pega o mundo lá de décadas passadas, você vai ver se é o mesmo hoje. Não é, mudou tudo. Mas muitas mudanças aconteceram. Pega a década de 30, 40, 50. Vê se o mundo, querido, é o mesmo hoje. A verdade é que muitas transformações, elas são boas. Esse mundo que está mudando, tem muita coisa acontecendo, boa parte dele é boa. Progresso, desenvolvimento, tecnologia. Isso, querido, é bom. Crescimento. O próprio Deus lá no passado diz: crescei e multiplicai. Essa parte do crescimento, da evolução, da tecnologia, do entendimento que é dado ao homem e consequentemente o mundo vai se mudando, esse é o lado bom. Mas há um lado do cosmos, querido, que dentro de todas essas mudanças também muda disfarçadamente, de uma maneira muito sutil, que essa é completamente contra o reino de Deus, que é a parte moral do cosmos, a parte da mente, do pensamento. Pega as mesmas décadas passadas e coloca hoje, querido, e vê se os valores são os mesmos. O cosmos mudou. Se você, querido, eu vou te dar um exemplo. Pegar os filmes hoje, que a censura é livre, as censuras são livres, e você colocar isso há décadas passadas, nos anos 60, quando a maioria dos filmes eram lançados a partir dos Estados Unidos da América, um país protestante. Se você pegar o mesmo filme hoje e colocar naquela década, esse filme seria facilmente proibido de exibição. Porque dentro de um filme hoje que tem censura livre para todas as crianças verem, ele está impregnado de adultério, de homossexualismo, de violência, de uma cultura social que tudo virou preconceito. O cosmos está mudando e os valores do cosmos também. Esses valores, querido, que até mesmo, não se engane, até mesmo a igreja às vezes concorda. Porque este é o plano do inimigo, fazer as coisas parecerem normais. Não pense, querido, que isso é uma luta que só o ímpio está atravessando lá fora, ou às vezes ele nem nota porque ele está na escuridão. Mas aqueles que são do Senhor, eles são seduzidos por algo que parece ser normal. Dá um trabalho grande hoje dizer para minha filha que estava aqui na frente e para os adolescentes dessa igreja que tem muita coisa que não convém, mas que é tão, querido, normal no meio deles ou no meio daqueles que convivem lá fora, que se deparar com a palavra de Deus, querido, precisa ser algo revelado pelo Espírito, para que eles possam entender que aquilo é inimizade com Deus. Que parece ser bom, parece ser igual. A coisa é sutil, querido, o inimigo vai colocando de uma forma sutil, tentando fazer com que a família seja uma família. Ah, a família é algo de Deus? É, a família é algo de Deus. Então o inimigo diz, a família pode ser de Deus. Mas tem um modelo de família. Ele é um Deus que ama todos. Então ele coloca a família como sendo a partir de 2 mulheres, 2 homens. Valores que são trocados. Violência, nós nos acostumamos com ela. Às vezes nós olhamos, querido, coisas que seriam trágicas no passado, hoje nem nos chama mais para uma oração de quebrantamento, dizendo Deus tenha misericórdia, porque virou tão normal.
O roubo pequeno, pastor, isso até pode, eu vejo tanta gente roubando coisa grande. O inimigo está de uma forma sutil, trabalhando a moral das pessoas. É disso que Jesus, Tiago e João está falando. Disso que o cosmos está ensinando. Desse valor moral que todos estão dizendo é normal, para mim não pode ser. É disso que Jesus está falando. Você não pode ter amizade lá fora, preste atenção, querido. Você não pode ter amizade lá fora, você não pode concordar com isso aqui, se você senta na minha mesa. É dessa realidade, querido, dessa mudança que vai acontecendo nos cenários e nós vamos às vezes concordando. E essa sedução, querido, o provérbio diz que ela é maligna. Essa sedução é atraída sutilmente com perfume, com luzes, querido, com algo que traz prazer para a carne, porque a carne ela grita por isso. E todos os dias há esse combate. Agora eu te pergunto, querido, nessa batalha que é de mente, nessa batalha que é do mundo, fazendo com que a sua carne fique aflorada, ardendo pelo desejo do pecado, e por aquilo que às vezes o inimigo apresenta, dizendo não é ruim, só que você pode usar, você pode fazer. Eu fico pensando que nessa batalha, querido, a coisa tem sido desleal, sabe por quê? Porque aquele que quer a minha amizade desde lá da formação do mundo, do primeiro homem, daquele que morreu na cruz para ter a minha amizade de volta, se eu não me relaciono com ele e o mundo o dia inteiro eu estou nele, vê, querido, quem vai ganhar essa batalha? Quem é que vai vencer essa batalha de mente se o dia inteiro eu estou no mundo enfrentando tudo que o mundo está tentando me atrair, tem cheiro, tem gosto, é bom, e se eu não tenho um momento com ele, da amizade dele, do convívio dele? Quem é que vai vencer isso? Estou dizendo, querido, para aqueles que frequentam a igreja de vez em quando, porque essa palavra é para os crentes, e para aqueles que vêm no culto todo dia. Para aqueles que fazem parte de ministério, para aqueles que nunca participaram de um ministério. Para aqueles que acabaram de viver um momento maravilhoso, como vocês estão vivendo, adolescentes, como aqueles que ainda vão viver. Estou falando que essa palavra é para todos. Um convite do mundo para ser amigo dele todos os dias. Todos os dias. O louvor aqui dizia o contrário, né? Deixa eu ficar. Mas deixa eu ficar. E o Espírito Santo, sabe o que ele está dizendo? Fica. 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 Pode ficar. Você quer todos os dias? Eu também quero. Fica todos os dias. Mas será que o louvor é a verdade da nossa vida? Será que nós queremos mesmo ficar todos os dias na presença dele? Porque o mundo, querido, ele não vai desistir de você. Como é que essa amizade se torna verdadeira? Quando eu começo a conviver. Não tem aqueles amigos mais chegados? Não tem? Tem. Tem aquelas pessoas que você gosta de estar? Tem ou não tem, querido? Tem. Ai, se eu pudesse ficar, eu ficava todo dia também. Eu gosto tanto daquela amiga, daquele amigo. Ai, é tão bom quando a gente se encontra. Não tem. Aqueles que primeiro, às vezes, conta antes para o amigo do que para os pais. Tanto que gosta desse amigo. Ok, se a amizade é saudável, glória a Deus por ela. É bom ter amigos. Olha para a pessoa que está do teu lado, é bom ter amigo. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser dar até um toquinho aí na mão aí, ó. É bom ter amigo, é bom, é bom, é bom. Aleluia. Amizade saudável, amizade que tem o mesmo pensamento, o mesmo coração. Amém, queridos? Esses amigos que você vai convivendo, você vai querendo ficar. E aí os outros amigos,
aqueles que se dizem amigos, que têm outro pensamento. Você não quer, querido, porque, pastor, não é o que eu penso, mas esse aqui, eu quero ficar com ele. Por quê? Porque é o que eu penso. O que eu amo, ele também ama. O que eu sirvo, ele também serve. Se eu quero que Jesus reine na minha vida, eu tenho que ter a amizade dele. Eu tenho que ter a amizade dele. Porque o cosmos, querido, com toda essa transformação dele, porque ele está mudando, querido. O mundo está transformado. Os valores também estão. Como é que nós vamos saber se nós estamos agradando a Deus ou não, se até a igreja às vezes se rende ao cosmos? Se ela não fica no legalismo, que nada pode, né? Na lei, ela fala, não, isso não pode, está proibido, não usa isso, não usa aquilo. Querido, isso que vocês fizeram aqui, não pensa que toda igreja vocês podem fazer não, viu? Ia ser um escândalo em algumas igrejas. Aqui você está à vontade. Aleluia. Eu cresci também com essa verdade do Espírito Santo que vocês têm. Nós temos essa liberdade. Todas as igrejas. Tem igreja que é legalismo, querido, que não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. E o Espírito Santo fala disso depois. A palavra está dizendo que é isso aqui. A palavra que na verdade, na maioria das vezes, é o que convém para eles. O que pode, o que não pode, eles vão lá buscar e dizem, isso aqui está falando que não pode. E aí as pessoas vão crescendo dentro desse regime fechado, né? Que não muda. Aí sabe o que acontece? O jovem fala, não, o mundo está falando que pode tudo, eu vou lá. Ou numa igreja que também pode tudo, né? Eu não esqueço o moço que saiu daqui falando assim, eu não vou servir lá na Filadélfia, não. Lá tem que ser crente de verdade. Aleluia, né, querido? Aleluia por isso. Lá tem que seguir de verdade, não vou não. E os que fazem o papelão no casamento? Querido, tem aqueles que vêm, você casa, tá? Não é teatro. Eles querem casar de novo. Eles se separam e vêm e falam, não, vamos casar de novo. Agora eu vou casar com essa e ele casa com aquele. E eu não faço teu casamento. Aí eles saem. Falam, lá na outra igreja faz. Então é lá com eles, querido. Aqui você não casa de novo. Porque quando você falou para ela, o olhinho até brilhava, você chorava. Você falava, até que a morte nos separe. Aquilo foi de verdade. O que aconteceu que mudou? Se vai fazer direito. Ai, pastor, você falou que tem que casar, né? Porque aí está liberado o sexo. Ai, querido, você vai casar por causa do sexo? Então vai fazer de novo discipulado para casamento, passa na escada da fé de novo, deixa queimar. Né? Esse fogo aí que não é de Deus, queima ele. A hora que você estiver em paz, aí você casa. Porque o casamento é mais do que sexo. É muito mais do que sexo. É dessa coisa, desse modismo que tem aí fora. É disso que o Senhor está falando. Não tenha essa amizade, essa coisa dentro do seu coração que pode, que não está bom. É disso que Ele está falando. É desse cosmos, dessa batalha na mente, desse mundo. Não é o mundo, o mundo não pode. Não, querido, você está aqui, você está nele. Você não é mais dele. Aí diz amém. Você é do céu, viu, querido? Diga para a pessoa que está do teu lado, você é do céu, querido. Aleluia. Mas o Senhor está falando, querido, dessa falta de relacionamento com Ele. E que você, por não tê-lo completamente, todos os dias, você tem intenções com o mundo. Você tem planos com o mundo. Ai, pastor, tem umas coisas aqui no mundo que eu tenho que fazer ainda. Ok.
alguns desejos, algumas intenções, algumas motivações, que essas o Senhor não se agrada. Quando o Senhor nos escolheu, me escolheu e te escolheu, escolheu para uma coisa genuína e verdadeira, uma aliança para sempre. Ai, pastor, enquanto eu viver, enquanto você viver aqui, enquanto você viver no céu, para sempre. Enquanto você estiver aqui, há um combate querendo a tua amizade. Abre em Efésios capítulo 2. Para ficar bem claro, se é que não está. Efésios capítulo 2. O que atrai no mundo, pastor? Ai, mas tem tanta coisa, hein, irmão. Se nós voltarmos um pouquinho no dia de ofertas aqui, você vai ver que o muito trabalho atrai. E vai passar. Dinheiro atrai a muitos. Tem muita pessoa que diz assim, eu sou amigo de Deus. Mas e do dinheiro? Do dinheiro é coisa boa, hein, pastor? O olhinho brilha. Você já viu crente que quando fala de dinheiro o olho brilha? Querido, o dinheiro é coisa assim que eu vou falar para você, viu? Passa uma nota de 100 na frente dele, você vai ver. Fica... dinheiro é uma coisa que seduz. Então, Efésios capítulo 2. Você encontrou? A partir do verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus. E Ele vos vivificou. O que é isso? Você estava morto, foi achado e Ele te deu vida. Vou dizer de novo. Você estava morto, ainda que você ache que não, viu, querido? Mas pode acreditar. Você estava mortinho, Ele te encontrou e vivificou você. Diz amém. Ele vos vivificou, estando vós mortos em quê, pastor? Ofensas e pecados. Era a ofensa e os pecados que tinham te matado. Em que, no outro tempo, olha antes da cruz, andaste segundo o curso deste mundo. Que mundo é esse? O cosmos. Esse mundo que é distante de Deus. Você andava segundo o curso dele. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou fazer um parênteses aqui. Há uma potestade agindo para que os homens andem segundo o curso desse mundo. Há uma potestade agindo, quando? Nesse exato momento. Para que os homens andem segundo... Qual a intenção da potestade? Que você ande segundo o curso do mundo. Se você estiver caminhando lá, para ela está bom. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha isso. Fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, querido, é muita misericórdia, viu? Diga para o teu irmão, é muita misericórdia, querido. É muita, mas assim, querido, sabendo de onde você andava e ele te trazer, é muita misericórdia. Diga para o teu irmão de novo, é muita misericórdia, querido. É muita, não é pouca não, aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Como assim, pastor? Ele deu o filho para morrer naquela cruz. Amor maior que esse não há. Estando nós ainda mortos, você estava morto ainda, antes da cruz, nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia, porque pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha o momento que você vai morar no céu aqui, querido, já aconteceu. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, o que é isso? Quando você foi vivificado pelo Senhor, Ele já estava sentado lá à direita do Deus Pai. Você se assentou com Ele, se tornou cidadão do céu. Diz amém, querido? Para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, igreja, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é um
dom de Deus. Não vem das obras também, meus irmãos, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E eu quero finalizar aqui. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que Deus fez? Preparou um caminho para que você ande nele. Vou falar de novo. Preparou um caminho para que eu e você, que somos dele, andássemos nele. O texto para mim está claro, querido. O mundo tem um curso, está indo. De mal a pior, viu, querido? O cosmos, a mudança toda, isso aí está mudando todo dia. Coisa que era pecado, está tudo normal. Família que era de uma maneira, mudaram tudo. Aquilo que você falar, querido, às vezes se der o tiro em alguém, talvez não seja preso. Mas se você falar uma coisa de preconceito que eles dizem, vai ser preso. Está tudo mudado. Corrupção, querido, está em tudo quanto é esfera da sociedade. A ponto das pessoas acharem normal. Isso é o cosmos, isso é o mundo. Os homens estão egoístas, avarentos, cada um cuidando de si mesmo. O irmãozinho lá, aconteceu, mas na minha casa está tudo bem. Esse é o cosmos. Traiu? Largue, tem tantos aí. Esse é o cosmos. Libera a maconha. Esse é o cosmos. Sexo antes do casamento? Que caretice. Deixa. Isso é o cosmos. E a igreja, às vezes caminha junto. A igreja que se diz de Cristo. Que a verdadeira não, tem um caminho para ela. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Pastor, como é que eu vou saber então o que Ele quer para mim de verdade? Porque eu estou disposto a ser amigo dEle, convivendo com Ele. Quando nós convivemos com um amigo, nós sabemos direitinho o gosto dele. Não é? Você não vai dar chocolate meio amargo para ele se ele gosta de chocolate branco. Não é assim? Não é, amado? Você vai convivendo com a pessoa, você sabe que ela gosta. É convivendo com Jesus que eu vou saber a minha maneira de andar. Não é o que aquele diz, o que aquele outro diz, mas é o que o Espírito Santo de Deus tem me dito. Eu quero agradar o Pai. Eu quero agradar o meu amigo. Eu quero ter a amizade dele. Ainda que seja para dizer, meu amigo, me levanta, porque eu tenho caído nessa área. O amigo levanta. Ainda que seja para dizer, mas eu sou tão limitado nessa coisa que não consigo tomar decisão. Ele te guia. Pastor, mas meu pé está tão machucado dessa caminhada. Eu não vou conseguir passar pelo vale. Ele te leva no colo. Ele é amigo. Ele é amigo. As muitas águas não vão poder te afogar. O fogo não vai te queimar. Porque você tem um amigo. Você tem um amigo. Eu vou dizer novamente. Rede da Juventude, vocês têm um amigo. O acampamento foi maravilhoso. Mas ele terminou lá. Mas a boa notícia é, esse fogo pode continuar. Se vocês disserem de verdade não para a sedução do mundo, e sim para o amigo. É para Filadélfia? Não, é mais do que isso. São para os pastores? Não, é mais do que isso. Para os pais? Os pais ficam maravilhados de ver vocês servindo, mas não é para eles também. É que eu quero agradar o meu amigo.
Eu quero agradar o meu amigo. Eu quero a amizade dele. Eu não quero a ira dele, porque a ira dele, querido, é terrível. Há textos bíblicos que diz que Deus tem ciúmes de você. Não é o ciúme do mundo. Zelo. A palavra ciúmes no original, ela está muito mais ligada a zelo. Sabe aquele amigo ou aquele parceiro que às vezes fica meio enciumado que você foi lá com os outros? Não tem isso? Pô, nem me chamou. Nem me chamou. Eu fiquei... Você chega perto, o amigo quer tanto a sua companhia que soube que você foi lá com o outro, a hora que você chega ele está meio emburrado com você. Acontece isso ou não? Acontece. Mas vocês foram, não me chamaram. Que amigo é esse? Jesus quer a sua amizade. Você não vai encontrar Jesus emburrado, viu, querido? Mas ele tem zelo de você. Não flerta. Se flertar com o mundo, querido, com os amantes, se você tem pouco convívio do seu verdadeiro amigo, você vai acabar caindo. Não tenha amizade com o mundo. Diz amém para isso. Diga para o teu irmão, não tenha amizade com o mundo, meu irmão. Aleluia. O que é amizade com o mundo, pastor? Isso ele vai te falar. Sabe aquilo que o teu olhinho brilha, que o teu coração fica agitado? E Jesus não pode estar? É isso aí que é amizade com o mundo. Porque tem coisa que você brilha, que o teu olhinho brilha, amizade, parceria verdadeira, casamento, igreja. Tem tanta coisa maravilhosa, não tem, querido? Mas Jesus está nisso, Jesus está junto. Mas estou falando daquelas coisas que brilham, que fascinam você, querido, e que Jesus não foi convidado. Isso é mundo. Que tira toda a sua energia e não sobra nada para ele. Isso é mundo. Ai, pastor, está tão corrido. Querido, e aí? E aí que não está dando tempo, né? Está dando tempo de orar, não está dando tempo de ir na igreja. Então isso é mundo. O mundo é assim, corrido. Eu não vou abrir mão do tempo com o meu amigo. Você sabe que a palavra vai e volta e cai sempre no mesmo lugar, né? Presença. Presença. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. E a porta? Dia todo aberta. Noite toda aberta. Aguardando a tua presença. Amizade do Espírito Santo. E quem tem amizade do Espírito Santo tem tudo que ele tem. Tudo. De verdade. Estou falando para aqueles que... O salmista diz que ele olhou para Davi, exaltou, né? Por que Deus faz isso? É som do coração. No meio de milhares e milhares, ele olha e fala... Aquele quer ser meu amigo de verdade. Quer andar comigo. E aí Deus tira ele do curso do mundo e coloca ele num caminho mais alto. Porque eu preparei um caminho para que nós andássemos nele. Isso é lindo, né? O Senhor preparou um caminho para que nós, ele diz, você e eu, ele e você, pudéssemos andar nele. Amém, queridos?